Faça uma reflexão dentro de você. O que tem te motivado nessa caminhada? O que você almeja nesse caminhar? O que você tem buscado? O que você pensa nessa caminhada a respeito da sua vida e de quem é Jesus Cristo, Filho de Deus? Porque aqui Pedro está dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo e ele está escrevendo aos eleitos que são forasteiros. Essa é a nossa posição nesse mundo, nós somos forasteiros. Nós não pertencemos a esse mundo. Forasteiro é aquele que não tem direito à cidadania. É aquele que está de passagem, mas não reside naquele lugar. Essa é a nossa situação aqui como filhos de Deus. Nós somos forasteiros aqui, como esses irmãos eram forasteiros ali na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, a quem Pedro endereça essa sua carta. Pedro é apóstolo de Jesus Cristo. Esses irmãos, assim como Pedro, eles são eleitos segundo a presciência de Deus. Não há como explicar isso. Eleitos antes da fundação do mundo, pela vontade do Senhor. Em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí nós olhamos para nós, o que nos tem motivado nessa caminhada? Será que é a obediência à palavra de Deus? Será que é a obediência em tudo aquilo que o Senhor nos tem revelado segundo a Tua palavra? Será que nós estamos andando conforme aquilo que nos tem sido revelado? O que nos tem motivado, irmãos? Porque aqui está falando que essa eleição, segundo a presciência de Deus Pai, ela vem para nós em santificação do Espírito, para obediência à palavra de Deus, obediência a Deus, obediência a Cristo, obediência ao Espírito Santo de Deus que tem nos constrangido, segundo a respeito desse mundo, e a misericórdia de Deus para com a nossa vida, para que nós possamos tomar um rumo, e esse rumo, o norte dele, chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus, e quando fala que essa obediência é para a aspersão do sangue de Jesus Cristo, nós sabemos que o sacerdote aspergia o sangue do sacrifício para poder adentrar ao Santíssimo Lugar, e essa aspersão do sangue nada é mais do que semear a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Deus, está aspergindo a palavra de Deus, levando Cristo às pessoas que ainda não têm o conhecimento de Cristo, não ouviu falar de Cristo, para que haja salvação a essas vidas. Então, essa é a verdadeira aspersão do sangue de Cristo. Por isso Paulo está escrevendo para esses irmãos, e ele está dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Não há graça e não há paz sem a presença de Cristo. Não há graça, não há paz sem a presença de Deus. Não há graça, não há paz sem a presença do Espírito Santo. Que nós possamos entender isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, não é pouca misericórdia, é muita, é infinita. A misericórdia de Deus é infinita para conosco. Ela é capaz de buscar um pobre homem entregue ao pecado, deitado na sarjeta da vida, e trazer ele das trevas que ele vive para a sua maravilhosa luz, dar a ele vida, trocar as suas vestes, colocar na sua mão um anel e chamá-lo de filho, por causa do seu filho. Essa é a misericórdia de Deus, atuante na nossa vida até os dias de hoje, porque o mundo é terrível, as ofertas do mundo são terríveis, Satanás não brinca, ele não dorme. E nós precisamos estar atentos ao que? A cruz de Cristo, a palavra de Deus, atentos à vida dos irmãos, para nós nos exortarmos mutuamente em amor, para que possamos fazer dessa caminhada uma caminhada rumo ao desconhecido, mas que em breve se revelará a nós, que é a eternidade com o nosso Deus, em qual nós o veremos face a face. E por isso a palavra de Deus vai dizer que nós somos bem-aventurados, porque nós não ouvimos, mas nós cremos.
e nós confiamos. Para a aspersão do sangue de Cristo. E aqui o Senhor, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Ele nos deu nova vida. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E isso é a obra do Senhor, porque foi Ele que nos regenerou para uma viva esperança. E a nossa esperança é Cristo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, não há corrupção. Por isso que nós vemos o mundo caído, entregue nas mãos dos corruptos, dos corruptores, dos corrompidos, mas isso não pode fazer parte da vida do Filho de Deus. Pelo contrário, a vida do Filho de Deus tem que ser regrada segundo a palavra de Deus. E aí eu preciso entender que Deus é amor, e Ele dispensou para nós amor, um amor que com a nossa força nós não conseguimos, é inatingível, mas Ele veio até nós. O Senhor Deus Pai nos levou até o Seu Filho, e através do Seu Filho Ele nos deu nova vida. E aqui nós vamos ver que essa herança ela é incorruptível, sem mácula, sem mancha nenhuma. Não pode ser, porque o santo não se mistura com o profano. Essa herança de Deus para conosco, ela é sem mácula, incorruptível, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, na volta de Cristo. Quantos de nós aqui aguardamos a volta do Senhor? Quantos de nós aqui estamos orando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Quantos de nós aqui estamos nos alicerçando na rocha de Deus que é Cristo? E nós continuamos. Nisso exultais, em tudo que nós vemos nisso. Nisso exultais. Exultar é sentir grande prazer. Exultar é sentir grande alegria. É alegria sem medida. Nisso exultais. Embora no presente, enquanto estamos aqui, na nossa vida aqui, peregrinos e forasteiros, de passagem, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Percebe que não é tentação, é provação. É algo de Deus para nos fortificar na fé. É algo de Deus para nos levar de encontro a Ele mesmo, como nosso irmão deu. Quando vocês voltarem a Deus, quando vocês se arrependerem, aí Ele vai ouvir a sua voz. Ele não vai te humilhar. Ele não vai te castigar. Ele vai te acolher. Como um pai acolhe o filho. Mesmo embora, no nosso estado ainda, de homens que, por momentos, estamos fortificados na fé e por momentos estamos enfraquecidos na fé, em circunstâncias das coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas o Senhor, Ele nos consola, Ele nos ajuda, Ele nos conduz. Para que uma vez, se por breve tempo vocês sejais conquistados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Qual o valor da sua fé? Não tem valor. É impagável o valor da fé do Filho de Deus. Não é o ouro apurado no fogo, na sua mais pura consistência, não atinge o valor da fé de um Filho de Deus provado e aprovado por Deus. Irmãos, não é pouco, não, ser chamado de Filho de Deus.
para que essa nossa fé, tão valiosa, ela redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Cristo revelado através de nós, aspersão do sangue. A palavra de Deus semeada através de nós, semeadores da palavra. Que isso seja para louvor, glória e honra ao nosso Deus Pai, através da pessoa de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, nós não vimos Cristo. Nós não vemos Cristo agora, mas nós cremos. Exultais com uma alegria indizível e cheia de glória. É uma alegria indizível, não tem como mencionar, não tem como você expressar tamanha alegria em poder estar na presença de Deus, com liberdade, no seu quarto em secreto, não necessitando mais do sacrifício de animais, para que o sacerdote entrasse no Santíssimo Lugar e intercedesse pela vida do povo. Não há mais essa necessidade. O sacrifício único e santo de Deus é lá o seu Filho na cruz. Pai, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É Deus vindo até nós e agora nós temos liberdade para entrar no Santo do Santo, na morada de Deus, na presença de Deus. E nisso está dizendo que nós devemos nos exultar com essa possibilidade que é real, com alegria indizível. É uma alegria que não tem como expressar. Ela é muito grande. Assim como o salmista diz: Senhor, as tuas maravilhas, o teu conhecimento, tudo para mim é inatingível. Eu não consigo alcançar, eu sou pequeno demais. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É a eternidade com Deus. É a eternidade com Deus. Isso tudo que nós lemos aqui, irmãos, tudo isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, a respeito de nós, como nós fomos escolhidos por Deus, como nós recebemos nova vida, pela misericórdia de Deus, quem Ele é, nos tem trazido alegria, nos tem trazido contentamento, nos tem trazido paz, nos tem trazido descanso. E aí nós vamos ver, irmãos, e vamos falar da alegria. O que é alegria para nós? Nós conhecemos a alegria do mundo, em que o mundo está alicerçado. Jesus diz lá: um constrói na rocha, outro na areia. As dificuldades são as mesmas para os dois, mas aquele que está na rocha permanece, prevalece sobre a tempestade, prevalece sobre os dias maus. Ele vence as tentações. Nosso irmão citou o exemplo de José no Egito, tão jovem, na flor da idade. Cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mesmo que lhe custe a vida, ele foge, mas ele honra o nome do Senhor. E tudo isso ele fez na casa de Potifar, tudo prosperava, lá na prisão tudo prosperava, como governador no Egito tudo prosperava. Mas a palavra de Deus diz algo importante, porque Deus estava com ele. Amém. Porque Deus estava com ele. A alegria dele era a presença de Deus na vida dele. E ele honrava e honrou ao Senhor. Tanto que ele faz um pedido no final da vida: não deixe os meus ossos no Egito, os leve daqui. O Egito não é nossa morada. O Egito não é o nosso lugar. Babilônia não é a nossa morada. Babilônia não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos aqui e devíamos nos alegrar por isso. Então, irmãos,
mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Percebe? O fruto do amor é amor, mas é alegria. E que alegria é essa? Nós sabemos, nós conhecemos a alegria do mundo. E esses dias, e em vários momentos, eu me pego pensando na minha infância. Eu penso, quando na casa dos meus pais, a minha mãe levantava de madrugada e fazia um café para que os meus irmãos, ao acordarem, tomassem o café e fossem para as suas atividades. Eu lembro quando aos domingos nós, reunidos ali, nós passávamos dificuldade, mas nós tínhamos também alegria. Mas eu percebo que passou tão rápido, que eu chego hoje a pensar quanto tempo mais eu tenho aqui. Passou muito rápido. Passou. E esse tempo que me resta aqui também não vai ser diferente, vai passar rápido. E eu tenho que pensar agora, de hoje em diante, o que eu vou fazer, onde eu devo me atentar, o que eu devo trazer para mim como prioridade. E aí nós vamos entender, irmãos, que o mundo tem essa alegria. Eles buscam coisas e nunca estão satisfeitos. Os bilhões não são suficientes para trazer a felicidade esperada nos corações daqueles que buscam os seus bilhões e bilhões. A ganância toma conta do coração do homem sem Deus, a ponto de tirar aquilo que é o sustento de alguém, tirar aquilo de alguém que nada tem, para satisfazer a sua ganância e o amor, o apego ao dinheiro. Essa é a alegria do mundo, tão vil e passageira, rejeitada por Cristo ali no deserto. Quando o diabo diz a ele: olha, todas as nações desse mundo me foi entregue e eu os darei, se prostrado me adorares. Irmãos, nós vamos ter dificuldades, sim, enquanto cristãos, filhos de Deus, porque não foi o Senhor que nos prometeu o mundo, não foi o Senhor que nos prometeu riquezas, coisas palpáveis dessa vida, para nos trazer e satisfazer o nosso ego, nos trazer prazer, satisfazer o nosso ego insaciável, o nosso desejo humano, carnal, insaciável. Não, foi o diabo que ofereceu isso, e é isso que ele oferece. Mas pensem, Jesus disse: aquele que tentar ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, ganhá-la-á. Há uma eternidade nos esperando. Há uma eternidade nos esperando. E se nós não nos alegrarmos com isso, a ponto de glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então nós estamos equivocados quanto ao nosso conduzir aqui, o nosso viver aqui. Se eu estou atrás apenas do lucro financeiro, isso não me traz estabilidade, nem emocional, nem contentamento, não me traz nada, porque à medida que eu ganho mais, eu quero mais. A natureza terrena do homem é assim, e é assim que o mundo age, para nos afastar de Deus. Jesus diz: olha, as raposas têm os seus covis, olha as aves dos céus, elas têm ninhos para si. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele não dizia isso lamentando, mas com alegria, porque ele não fazia parte desse mundo. É isso que nós precisamos entender. Nós não fazemos parte desse sistema. Não. O nosso sistema é celestial. O nosso sistema, ele é regido por um Deus misericordioso, que as suas misericórdias não têm fim, que ele nos alcança através da sua misericórdia. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, mas dá aquilo que nós não merecemos através da sua graça. Nós merecíamos o Cristo crucificado? Não. Mas ele entregou seu Filho ali, por amor de nós, pecadores,
imerecedores que somos. Mas, pasmem, irmãos, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Amém. E esse fruto do Espírito, que é a alegria, ele está em nós. Porque quando nós vemos Efésios 1:3, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e aí fala de salvação eterna, fala salvação da alma, tendo também nele crido em Jesus Cristo, Filho de Deus, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, aquele Deus que almejava habitar no meio do povo ali no deserto, através do tabernáculo levantado, construído por Moisés. Aquele Deus agora, após a crucificação do seu Filho, após tudo estar consumado, agora Jesus assunto aos céus, ele envia o Consolador, o Espírito Santo da promessa, e ele passa a habitar dentro de nós. Esse Deus que queria estar no meio do povo, conversar com o povo, assim como conversava com Moisés, dentro da tenda da congregação, ali no tabernáculo, ele queria conversar com o povo, mas o povo não atentou para essa vontade de Deus, preferiu fazer a sua vontade, não atentou para as maravilhas do Senhor no Egito, tirando-os de lá, sobre mão forte, trazendo e fazendo-os passar sobre terra seca, o mar vermelho, transformou a água amarga em água doce, símbolo da cruz de Cristo, aquele lenho jogado ali, porque eles estavam murmurando. O Senhor queria conversar com eles, mas eles não atentou para isso. Poucos dias de Moisés no Monte Sinai conversando com Deus, e eles pedem um Deus para eles, e é dado o bezerro de ouro a eles. Por isso nós temos que nos atentar, irmãos. Nós que somos filhos de Deus, nós estamos fazendo o quê? Com a palavra de Deus. Nós estamos ainda dizendo para aqueles que não conhecem a Cristo: Jesus te ama. Tem sido essa a nossa mensagem? Venha para Cristo e tudo que os seus problemas será resolvido. Venha para Cristo e você vai ser feliz. Não Cristo, eles anunciam Jesus, não a obra salvífica da cruz. A palavra de João Batista no deserto era: arrependei-vos. Jesus começa o seu ministério: arrependei-vos. Se não há arrependimento, não há salvação. Eu posso dizer para o mundo inteiro: Jesus te ama, mas se não tiver arrependimento, se a mensagem do Evangelho não for sobre o arrependimento, não há salvação. Não vai alcançar ninguém. Lá em Neemias está anunciando a palavra de Deus. E o povo está em prantos. Imagine o povo que estava cativo, agora volta para casa. E a palavra de Deus é lida, ele chora. Neemias fala: não fiquem contristados, não chorem, é motivo de alegria. Nós estamos em casa. Imagina quando nós chegarmos na glória e assim podermos dizer: chegamos em casa. Não há como mensurar, irmãos, um peregrino chegando na Espanha. É um sequestrado ali pelo Hamas, sendo libertado e voltando para Israel no seio da sua família. Imagine essa sensação de quando nós adentrarmos os portões celestiais. Amém. Sermos recebidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele poder dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai para o descanso preparado para vós antes da fundação do mundo. Oh, irmãos, se isso não for motivo de alegria, irmãos, se a nossa alegria estiver fundamentada na mesma alegria do mundo, irmãos, que seremos de nós. E Neemias vai dizer para aquele povo que está chorando, porque estão ouvindo a palavra de Deus, mas não é um choro de tristeza, é um choro de alegria.
Não chore. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor tem sido a nossa força, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que ela é a nossa força. A alegria do Senhor. A alegria de estar na presença do Senhor. A alegria de poder abrir a palavra de Deus e ler um versículo, 2 ou mais, um capítulo todo. Senhor, irmãos, será que nós temos suportado o bastante as provações, as tribulações? Será que nós temos sofrido perseguições, irmãos? Imagine, irmãos, que houve um tempo em que Roma, Nero, na sua loucura, ele imputa a culpa da sua loucura em queimar Roma nos cristãos residentes ali nas periferias de Roma, porque onde os cristãos estavam, o fogo atingiu. Lembra do povo no Egito? O Egito está em trevas, mas lá engozem a luz, porque lá está o povo de Deus, separado do Egito. O anjo da morte passa sobre todas as casas, mas na casa que está debaixo do sangue do cordeiro sacrificado ali, a morte não entra, lá dentro tem vida. Então, irmãos, Nero, na sua loucura, começa a perseguir e autoriza a perseguição aos cristãos. Eles são assassinados, eles são levados ao Coliseu e são lançados ali com os leões famintos. Dias sem comer, aquelas feras estavam famintas. Mas o historiador diz que eles entravam marchando e olhando para o alto, assim como Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu o céu aberto. O historiador diz que o marchar daqueles cristãos era como se eles estivessem marchando, os seus olhos voltados para cima, é como se eles vissem a glória de Deus, e eles cantavam, mesmo sabendo que seriam despedaçados por aquelas feras, mas sabiam que ao fechar os olhos ali, estariam com o Senhor de glória. Nero não entendia isso. Isso levava ainda mais aquele homem